de leitura para você compreender a palavra de Deus dentro da perspectiva da nova aliança. Porque quando você, eu garanto para você, se você ler a Bíblia, nessa sequência que eu vou te dar, você vai entender a nova aliança. Você vai entender. Primeiro livro que você precisa ler, o Evangelho de João. Não abre a Bíblia em Gênesis. Vai para o Novo Testamento e não abre em Mateus, abre em João. Por que o livro de João? Porque o Evangelho de João mostra quem Jesus é. Revela o caráter do próprio Deus. É no livro de João, qual é a peculiaridade do livro de João? Os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, mostram o que Jesus falou e fez durante o seu ministério. Não é a vida de Jesus. Tem gente que pensa assim, os evangelhos mostram a vida de Jesus. Os evangelhos não mostram a vida de Jesus. O evangelho de Lucas e de Mateus falam da genealogia. Lucas ainda fala um pouquinho sobre a infância de Jesus, sobre um episódio da infância de Jesus aos 12 anos de idade, quando ele acabou se perdendo dos pais, ficando lá no templo, numa época de Páscoa. Mas não fica falando da vida, falam do ministério. O evangelho de Lucas, então, é mais reduzido ainda, é o maior dos evangelhos, mas só fala de um período do ministério de Jesus. Não fala de todos os 3 anos e meio, não. Fala só de um período, quase que só da última semana. A ênfase do evangelho de Lucas é a última semana da vida de Jesus. O evangelho de João é diferente. O evangelho de João mostra quem Jesus é. É no evangelho de João que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É no evangelho de João que ele diz: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. É onde ele mostra quem ele é. É diferente. Nos evangelhos, nos outros 3 evangelhos, Jesus está falando com o povo. E ele fala por parábolas. Ele faz milagres, ele conta parábolas, mas no evangelho de João, ele está reunido com os 12 discípulos, explicando as parábolas. É o discipulado, é Jesus ensinando pessoalmente aos discípulos. Jesus não entendemos, explica para nós. Ele explica, Marcos capítulo 4, ele explica as parábolas do semeador, e ele vai explicando tudo. E é um discurso privado. Quando você vê o Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, as últimas falas de Jesus, nos 3 evangelhos anteriores não fala. Mas ali mostra o que aconteceu no cenáculo, a última ceia, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Então é um evangelho peculiar, é um evangelho diferente, que revela quem Jesus é, e aí você começa a entender quem Deus é. Porque se você entender quem Jesus é, pronto, você entendeu o coração do Pai. Quem aqui quer ter mais proximidade, mais intimidade com o Pai? Então você precisa ler o Evangelho de João, com muito cuidado, com um lápis na mão, para marcar texto. Você precisa ir marcando lá o texto. Qual é depois o livro? Terminei o livro de João, o Evangelho de João. Para onde eu vou, pastor? Vai ler Efésios. Por que Efésios? Porque se em João você começou a aprender quem Deus é, em Efésios você vai começar a entender quem você é em Cristo. Qual é a sua nova identidade em Cristo? Você vai começar a entender que hoje, aos olhos de Deus, na realidade espiritual, você está assentado com Cristo em lugares celestiais. Você vai começar a entender que você foi no passado um pobre, miserável pecador, mas que hoje você está na luz, hoje você é justificado, hoje você é santo. Você vai começar a entender a sua nova identidade. E é fundamental entender a sua nova identidade. Se você quer viver uma vida digna, você precisa entender a sua nova identidade. Quando você entende a sua nova identidade, você nunca mais vai curvar sua cabeça para o diabo. Nunca mais você vai confessar inferioridade. Nunca mais você vai abaixar a cabeça para as circunstâncias, porque você vai saber que agora você é um com o Espírito de Deus. Amém? Então a leitura depois do Evangelho de João é o livro de Efésios. Terminou Efésios, vai para Gálatas. Por que Gálatas? Porque Gálatas é a vacina contra o legalismo. É a vacina contra o legalismo. É no livro de Gálatas que você toma a vacina contra o legalismo. Veja bem o seguinte. Quando você começa a entender a história da igreja, você começa a entender que a igreja começou como
Os discípulos pensavam assim, que a igreja era uma sequência da antiga aliança, era um ramo da antiga aliança. Então a igreja no início, ela era formada basicamente por judeus, então eles se reuniam em sinagogas, e eles ainda botavam muita ênfase na lei, mas aos poucos a igreja foi se descolando daquela cultura judaica e foi desenvolvendo a sua própria cultura. É um retrocesso quando eu vejo hoje igrejas buscando de novo judaísmo. Gente, a cultura judaica é uma coisa linda, maravilhosa. Eu aqui explico muito sobre cultura judaica, eu procuro estudar e conhecer o máximo que eu possa sobre a língua hebraica, porque na língua hebraica tem segredos fantásticos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, é fantástico, mas ouça bem uma coisa, nós não temos que voltar ao passado e tentarmos ser judeus. Eu entro em certas igrejas, eu fico vendo certas coisas, a igreja está lotada de bandeira de Israel, menorá de um lado, arca da aliança do outro. Eu fico olhando para aquilo e falo, meu Deus do céu, o que esse pessoal está querendo? O que esse pessoal está pretendendo? Eu me lembro que uma vez eu fui num encontro em Manaus. Me levaram para um encontro em Manaus. Eu doido para voltar, não tinha nem como, porque era longe para caramba, então não tinha como. E aí depois, fui num tal de um encontro que é tremendo, só tinha pastor. A gente chegou lá, depois tinha o pós-encontro, era um cultão, lotado de gente. Aí me trouxeram na plataforma, um lugar grande, me trouxeram na plataforma uma arca da aliança, do tamanho de um Fusca. Era uma arca da aliança do tamanho de um Fusca. Eu não sei se aquilo era de gesso, se aquilo era de isopor, mas era uma estrutura gigante, forrada assim de papel alumínio dourado. Trouxeram aquela arca e eu fiquei chocado, eu vi pastores e pastoras, gente conhecida na época, gente famosa, que foi andando para cima para perto da arca. Quando chegava na arca, encostava, saía, caía. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, quanta imaturidade, quanta infantilidade. Você olhar para esses objetos, botar a mão como se estivesse levando um choque de 220 e sair, é como se você estivesse dizendo assim, Deus mandou Jesus, mas foi só uma brincadeirinha, porque o símbolo voltou a ter mais poder, mais força do que a realização do símbolo. Você está entendendo que é dar ao símbolo um valor que ele já perdeu há muito tempo? Porque hoje a Arca da Aliança é um objeto para você estudar e entender como é que essa arca aponta para Jesus. Mas a Arca da Aliança hoje não tem um pingo de santidade ou de presença de Deus. A presença de Deus está em você. Você hoje é a arca onde o Espírito habita, onde Deus habita. Isso é uma visão e um entendimento da nova aliança. Eu sei que isso confronta com a teologia de muita gente, mas eu volto a dizer, quando alguma coisa da palavra de Deus confronta com a sua teologia, alguém precisa mudar, ou a sua teologia, ou a palavra de Deus. E a gente precisa aprender a dar espaço para a palavra. Isso se chama ter humildade. Cara, eu reconheço que a palavra tem mais razão do que eu. Eu reconheço que a palavra está certa. Então você vai a Gálatas, e em Gálatas você toma uma vacina contra o legalismo. Acabou de ler Gálatas, você vai ler agora Colossenses. O que é Colossenses? É a segunda dose da vacina. É a segunda dose. Porque Colossenses é chamada epístola gêmea de Gálatas. Ela também é uma epístola que combate o legalismo. São dois aspectos diferentes. Gálatas combate o legalismo através daqueles falsos mestres que vinham tentar implantar na igreja o judaísmo. Não, você, para ser salvo, você precisa de guardar a lei, de cumprir a lei, de obedecer a lei. Jesus é um adendo, mas você precisa guardar a lei. Moisés. Gente, eu não sei quanto a você, mas Jesus disse para nós o seguinte: de todos os profetas nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista.
Nenhum. Isaías, Elias, Eliseu, Jeremias, nenhum deles, Jesus disse isso, nenhum deles foi maior do que João Batista. De todos eles, o maior é João Batista. Porém, o menor na nova aliança é maior do que João Batista. Para pensar nisso. Para pensar nisso. Porque tem gente, eu queria ser igual a Moisés. Quer ser igual a Moisés? Eu quero ser igual a Jesus. Você quer ser igual a Moisés? Tem igreja aí que distribui cajado de Moisés. Você vai lá e pega um, agora sim, tem o cajado de Moisés, aleluia, vou eu com o cajado aqui de Moisés. Vai com o cajado para lá e para cá. Mas você está entendendo que o personagem do Antigo Testamento que eu mais admiro é Josué. Eu já falei para Jesus, quando eu chegar no céu, depois de conhecer Jesus, eu quero conhecer Josué. Mas eu não quero ser igual a Josué, eu quero ser igual a Jesus. Eu não quero ser igual a Davi, eu quero ser igual a Jesus. Você está entendendo isso? Esses caras, todos eles apontavam para Jesus. Então eu preciso querer ser igual a Jesus, não é igual a Moisés, Davi, esses caras. Por quê? Porque esses caras apontavam para quem é maior do que eles. O livro de Hebreus fala exatamente sobre isso. Sobre a superioridade de Jesus a todas essas coisas, a todos esses caras. Leu Colossenses, aliás, eu falei para você, Gálatas combate o legalismo pelo lado dos judaizantes, que tentavam judaizar a igreja. E Colossenses, pelo lado do misticismo. Os gnósticos, que diziam que tinham um conhecimento especial, que só eles tinham, que só eles sabiam, e que se você quisesse ser salvo, você tinha que se juntar a eles para receber os segredos, as coisas secretas. Então, de um lado, Paulo combate os falsos mestres judaizantes com a epístola de Gálatas, por outro ele combate os falsos mestres gnósticos na epístola de Colossenses. Então você leu Colossenses, terminou de ler Colossenses, é o 4º livro, vai agora para o 5º. Qual é o 5º livro, pastor? Romanos. Por que Romanos? Porque em Romanos você vai aprender justificação pela fé. Levante uma das suas mãos e diga isso comigo assim: eu fui justificado em Cristo. Eu não tenho mais nenhuma dívida para com Deus, muito menos para com o diabo. Amém? Eu não tenho mais dívida nenhuma, nem com Deus, nem com ninguém. Por quê? Porque eu fui justificado. A minha dívida foi paga. Jesus pagou por mim, pagou para mim. Eu tinha uma dívida impagável, impossível de ser paga. Jesus me substituiu, pagou essa dívida por mim. E eu não tenho mais dívida alguma. Isso significa que eu fui justificado. Quando você olha Jesus, o final da vida de Jesus, a crucificação, a última palavra de Jesus na cruz do Calvário foi tetelestai. No grego, tetelestai. No hebraico, kulá. Está consumado, finalizado. Eles foram justificados. Hoje em Cristo, justificado significa: eu posso viver na presença de Deus, sem receio, sem medo, sem algum tipo de timidez ou vergonha, porque Deus me recebe e me aceita, porque quando Ele olha para mim, Ele vê um filho amado. Ele não vê um servo, Ele não vê simplesmente um crente, Ele vê um filho amado. Ele não vê um membro de uma igreja, Ele não vê um membro do reino, Ele vê um filho amado. Ele vê uma filha amada, amém? Então eu preciso agora ler o livro de Romanos, e entenda bem uma coisa: Romanos é o primeiro grande tratado teológico do Novo Testamento. Então tem muitas coisas que são às vezes meio complicadas no livro de Romanos, mas não se detenha naquele versículo que você leu e empacou. Segue adiante. Não entendi esse versículo aqui, vou continuar a leitura, porque talvez mais adiante, eu continuando a ler, eu vá entender o que eu não entendi lá atrás. Mas leia Romanos do início ao final, com calma, devagar, não precisa ter pressa, mas vai lendo, vai marcando, vai sublinhando, e deixa Deus te mostrar a sua justificação, solidificar no seu coração o fato de que em Cristo você foi justificado diante de Deus. Amém? Terminou de ler Romanos, vai para o segundo grande tratado teológico do Novo Testamento, Hebreus. O livro de Hebreus, é no livro de Hebreus
onde você vai ter o entendimento revelado do Antigo Testamento. Você nunca entenderá o Antigo Testamento sem antes ler e entender o livro de Hebreus. É justamente no livro de Hebreus que o escritor de Hebreus, que eu acredito foi o apóstolo Paulo, há uma polêmica teológica a respeito disso, mas enfim, o escritor de Hebreus mostra para nós que Jesus é superior à lei, a Moisés, a Abraão, ao tabernáculo, à arca da aliança, os utensílios do tabernáculo. Jesus é superior a tudo e a todos. É no livro de Hebreus que a gente entende o que significavam os sacrifícios de animais da antiga aliança. Só lendo o livro de Hebreus que você vai realmente entender isso. Então você precisa, para você ler, chegar a ler o Antigo Testamento e ter algum tipo de entendimento, você primeiro precisa passar pelo livro de Hebreus, entender o livro de Hebreus, para você ver que ali mostra que Jesus é o cumprimento da velha aliança e que Ele é superior a tudo. Terminou o livro de Hebreus, você vai agora para ler 1 João, primeira epístola de João. Você pode ler em sequência, porque são muito pequenas, 2ª e 3ª João. Mas 1 João é a leitura fundamental para você entender sobre temas como amor, ágape. É no livro de 1 João que você vai ver a revelação plena e completa daquilo que Jesus deixou para os seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Se você chegar em qualquer igreja e citar esse início do versículo, pedindo que o irmão, a irmã, os irmãos completem o versículo, devemos amar o nosso próximo, e eles vão dizer, como a nós mesmos. Mas isso é a antiga aliança. Olha como a antiga aliança está infiltrada na cabeça das pessoas. A pessoa já sai logo tacando, amar o próximo como a si mesmo, essa é a regra de ouro da Bíblia. Não. Entenda bem o seguinte, em 1 João, você vai entender que a cruz funcionou como um filtro. A antiga aliança vinha caminhando, quando ela chega na cruz, ela encontrou um filtro. E eu digo para você, não existe uma doutrina sequer na antiga aliança para a igreja. Não existe uma doutrina no Antigo Testamento para a igreja. Todas as doutrinas para a igreja estão no Novo Testamento. Você pode até encontrar alguma doutrina do Antigo Testamento que se repete no Novo. Aí é sinal de que passou pelo filtro da cruz. Mas mesmo as doutrinas que passaram pelo filtro da cruz, passaram e sofreram um upgrade. Então, por exemplo, a doutrina do amor no Antigo Testamento, ame o seu próximo. Como? Como a si mesmo. Chegou no filtro da cruz, essa doutrina passou, mas sofreu um upgrade. Ame o seu próximo como Jesus te amou. Amar o próximo como a si mesmo é difícil pra caramba. Vamos falar a verdade aqui. Vamos ser sinceros e honestos, ok, gente? Momento de sinceridade, amém, aleluia. Vamos abrir nosso coração. Amar o próximo como a nós mesmos é difícil pra caramba. Agora, amar o próximo como Jesus nos amou, aí sim, é impossível. Você só consegue amar o seu próximo como Jesus te amou, se Ele te capacitar. Ou seja, para amar o próximo como a si mesmo, você depende de você mesmo, mas para amar o próximo como Jesus te amou, você depende dele. Uau, eu prefiro depender de Jesus do que de mim mesmo, porque ele não falha, eu falho. Eu às vezes quero amar o próximo como a mim mesmo, mas a minha vontade é matar o infeliz. Aleluia. Quantas vezes eu já orei, Senhor, prepare e leva, está sobrando por aqui, Senhor. Essa pessoa está sobrando aqui, na face da terra, ela é desnecessária. Prepare e leva, meu Pai. Agora, quando eu vou amar o próximo como Jesus me amou, Senhor, eu não consigo,
Mas se o Senhor me capacitar, eu sou capaz de amar a qualquer um. Se o Senhor me ajudar, se o Senhor transformar, se o Senhor mexer aqui dentro, eu consigo. Pela minha força, eu não consigo, então eu me rendo a Ti. Porque eu quero ser imagem e semelhança de Jesus para as pessoas. O único Jesus que o teu vizinho vê é você. O único Jesus que os teus parentes veem é você. O único Jesus que os teus colegas de faculdade, de escola, ou seja lá do curso que você faz, é você. Jesus para o povo desse mundo é uma coisa muito etérea, invisível. Jesus, para eles é uma figura de literatura. Mas quando eles veem você praticando genuinamente o Evangelho, eles vão olhar e vão dizer: realmente Jesus vive. Realmente Jesus vive. Eu quero ser um testemunho da vida de Jesus, da presença de Jesus, da realidade de Jesus. Amém? Então eu vou ao livro de 1 João e lá eu vou aprender sobre perdão de pecados. Eu não vou só aprender sobre amor, eu vou aprender sobre o perdão pleno de pecados. Eu fui perdoado plenamente de todos os meus pecados. Capítulo 2 de 1 João, filhinhos, eu escrevo para vocês, porque os pecados de vocês são perdoados, estão perdoados. Pastor, mas 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos... Gente, aquela confissão ali, não é você relatar para Deus os erros que você cometeu. Entenda de uma vez por todas, confissão nenhuma tem poder para gerar perdão de pecados. Confissão nenhuma tem poder para isso. Se a minha confissão de pecados e a sua confissão tivesse poder para isso, a morte de Jesus teria sido em vão. Veja bem o seguinte: se basta eu confessar para receber perdão, então Jesus, que já tinha perdoado um monte de gente, antes da cruz Jesus já não tinha perdoado um monte de gente, então Jesus só precisava subir no Monte das Oliveiras, juntar todo mundo e dizer: aí galera, seguinte, hein, tá todo mundo perdoado, tchau, fui, subia. Por que Jesus precisou ir à cruz? Porque só o sangue do Cordeiro tem poder para nos limpar, para nos purificar de toda iniquidade, de todo pecado. Só o sangue. Até na antiga aliança, veja só, a confissão de pecados é uma prática que veio do judaísmo. Os judeus confessavam os seus pecados na antiga aliança. Era uma prática. Você vai lá ver João Batista, vai nos evangelhos. A Bíblia não diz que João Batista estava batizando no Rio Jordão e veio um monte de fariseu para tentar querendo ser batizado. E o que João diz? Vocês, quem convenceu vocês, raça de víboras, a vir aqui buscar o batismo? Vão lá, primeiro confessem os seus pecados, mostrem aí fruto de arrependimento, depois vocês voltam. A confissão de pecados era uma prática judaica, mas você podia confessar todos os pecados que você quisesse. Se você não pegasse uma ovelha, levasse no tabernáculo para ser sacrificado e derramado o sangue da ovelha no seu lugar, você podia confessar o que você quisesse e você ia continuar com o pecado agarrado nas suas costas. Porque o que livrava a pessoa do pecado na antiga aliança era o sacrifício, era o sangue de um animal. Essa doutrina entupiu na cruz. Entupiu na cruz. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício definitivo. Você não vai chegar em casa hoje e vai dizer: pastor, eu tenho um problema que eu já orei e Deus não resolveu. O que eu vou fazer? Vou tomar providência, vou sacrificar o Rex. Vem cá, Rex, tu é a bola da vez. Você não vai fazer isso, por quê? Porque você sabe que o sacrifício de um animal hoje, para Deus vale o quê? Nada. Por que não vale nada? Porque se no Antigo Testamento isso era doutrina, essa doutrina entupiu na cruz do Calvário, e hoje nós temos uma confiança de que o sangue de Jesus foi suficiente, pleno, para me perdoar de todos os meus pecados, passados, presentes e também futuros. Aleluia! Terminou 1 João, agora vai ler Mateus, Marcos e Lucas. E aí eu estou citando como se fosse um livro só. É o 8º dessa lista. E aí você vai ver o que Jesus fez, o que Jesus disse para o povo. João
cita o que Jesus disse para os discípulos. Agora você vai ver o que Jesus disse para o povo. E aí você vai ver o coração de Deus apaixonado pelo seu povo. Um coração compassivo, olhando para o doente, se compadecendo do doente, curando o enfermo. Você vai ver o coração compassivo de Deus se expressando em Jesus, em compaixão por uma mulher adúltera, em compaixão por aquela samaritana na beira do poço de Jacó, em compaixão por aquelas 5.000 pessoas com fome, multiplicando pães e peixes. Você vai conhecer Deus fazendo pelo seu povo. Deus não colocou critérios, farei multiplicação de pães e peixes, mas só vão comer os santos, os santificados, os perfeitos, aqueles que seguem a lei. Não, todo mundo comeu. Todos comeram, todos se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. A mulher foi flagrada em adultério. Ela não foi uma suspeita de adultério, ela foi flagrada em adultério. Ela não foi trazida e alguém disse: Jesus, nós suspeitamos que essa mulher adulterou. Não, nós flagramos a mulher em adultério, mas eu não condeno essa mulher. Vá em paz e não peques mais. Você vai ver o coração compassivo do nosso Deus, vai entender o que Jesus disse e o que Jesus fez pelo seu povo e para o seu povo. Leu Mateus, Marcos, Lucas. Vá agora para a 9ª leitura, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é a história inicial da igreja, as suas raízes, e vai mostrando num progresso de descolamento da igreja, da cultura judaica, para desenvolver a sua própria cultura, a cultura cristã, a cultura do reino, e mostra muito fortemente 2 personagens principais do livro de Atos: Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Eu não sei com quem você se identifica mais. De vez em quando eu me identifico pra caramba com Paulo, mas a maioria das vezes eu me identifico com Pedro. E Pedro foi um camarada que custou para entender o ministério de Paulo. A igreja tinha essa característica judaica, porque os discípulos eram judeus, a maioria do povo que frequentava a igreja eram judeus, e de repente aparece o apóstolo Paulo dizendo: o evangelho é para todos, para gregos, romanos, judeus, homem, mulher, porque em Cristo não existe homem, mulher, grego, bárbaro, judeu, todos somos um em Cristo. Eles custaram a entender, mas aí Pedro, escrevendo a sua 2ª epístola, no final da epístola, ele diz: meus irmãos, tenham como algo precioso e valoroso o que já ensinou para vocês em outras oportunidades o nosso amado irmão Paulo, porque ele escreve certas coisas que às vezes são difíceis da gente entender, mas o cara é de Deus. Pedro teve que dar o braço a torcer, porque ele teve que entender: cara, há uma revelação que eu não recebi, mas Paulo recebeu. Eu conheci um lado de Jesus, Paulo conheceu uma outra faceta que eu não havia conhecido, mas os 2 tinham um a aprender com o outro. Você consegue entender que o ministério de Paulo completava o ministério de Pedro, o ministério de Pedro complementava o ministério de Paulo, Pedro enviado para o povo judeu, Paulo enviado para os gentios, salvação para uns e para outros, tornando a nós um só povo. Deus fez dos 2 um só, e Paulo e Pedro complementaram essa obra, Paulo e Pedro contribuíram para essa obra. E a gente precisa, ao ler o livro de Atos, valorizar a vida desses 2 homens. Terminou Atos, aí você vai ler o resto das epístolas na ordem que você quiser. Aí você tem Filipenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. Aí você vai ler e deixa sempre Apocalipse para o final. Porque Apocalipse é o final, fala sobre o fim, então deixa Apocalipse para o final. E aí sim você vai estar preparado para ir ao livro de Gênesis e vir fazendo a leitura daquilo que a palavra te ensina, mostrando agora sombras, tipos, metáforas, sinais que apontam para a nova aliança, que apontam para Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé. É isso. Você vai participar comigo agora da ceia. Olha só uma revelação da nova aliança. Olha uma revelação da nova aliança. Obrigado, Eric. Dá uma olhada nesse cálice. Sabe o que você está vendo aqui? Uma revelação da nova aliança. Jesus
mandou preparar uma Páscoa, uma ceia de Páscoa judaica. Mas ele entra naquela ceia e ele muda por completo todo o ritual daquela ceia. Jesus pega o pão, o matzá, que é bem parecido com esse pedacinho de pão que você vai encontrar aqui. Aliás, todos são bem-vindos a participar. Essa é uma outra revelação da nova aliança. Todos são bem-vindos a participar. Seja você membro dessa igreja, seja você membro de alguma outra igreja, seja você membro de igreja nenhuma, todos são bem-vindos a participar. Jesus pega o pão, ele parte o pão, entrega aos seus discípulos e ele diz: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, é dado em favor de vocês. Então eu olho para esse pedacinho de pão e eu me lembro, a palavra me diz: é minha herança, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Não há lugar nenhum na Bíblia que diga que nós devemos participar da ceia uma vez por mês apenas. Atos no capítulo 2 mostra para nós que diariamente os discípulos iam de casa em casa, diariamente partindo o pão, celebrando a ceia. Nós perdemos esse hábito, mas é uma visão da nova aliança. Você é livre para participar da ceia a hora e o dia que você quiser, em casa, no trabalho, na igreja, aonde você estiver, você é livre. Pastor, mas eu posso tomar a ceia até 3 vezes por dia? Pode. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diga que você só pode tomar uma vez. Você pode tomar 3 vezes por dia, sem problema. Eu mesmo já estou tomando a segunda, aliás, agora é a quarta. Tomei de manhã no pré-culto, depois no culto, agora no pré-culto e estou tomando agora, 4 vezes. Porção triplicada, quadruplicada. Mas entenda, quando você olha para esse pão, você está simplesmente vendo aqui uma representação do que Jesus fez por mim e por você. Ele se permitiu ser ferido, ele se permitiu ser dilacerado, mas pelas suas feridas nós fomos sarados. Então coma declarando, confessando, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu tenho saúde plena. Pastor, mas eu tenho uma doença que não vai embora, é uma enfermidadezinha, não é nada grave, é uma pressão alta, é uma enxaqueca que não me larga, é uma lombalgia que toda hora me atazana, é um troço qualquer. Meu irmão, não jogue fora aquilo que o médico diagnosticou, não jogue fora os remédios que o médico passou para você. Entenda que os médicos estão no mesmo time que nós estamos, eles estão lutando pela mesma coisa que nós estamos lutando, pela vida. Amém? Então você não joga fora, você confessa, você declara, você pega o seu remédio, pastor, eu tenho que tomar todo dia um tal do antihipertensivo, todo dia eu tenho que tomar aquela bodega. Então você pega aquele comprimido e antes de botar na boca você diz: pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. O Espírito Santo está agindo no meu corpo físico para remover toda enfermidade. E deixe que o próprio médico, o médico é a maior autoridade que vai dar o testemunho da sua cura. Não é o seu vizinho. Eu acho que você está curado. O pessoal agora tomou assim umas coisas meio assim. O camarada chega para você e fala assim: não toma vacina não, que essa vacina vai te transformar em jacaré. Aí você pergunta assim: mas vem cá, se você é médico? Não, eu sou mecânico, mas eu entendo de vacina, eu entendo. Wait a minute, segura a onda aí. Entenda que o médico é a autoridade, ele estudou para isso, e ele vai dizer aquilo que a ciência pesquisou, estudou e tem para dizer a respeito desse ou daquele assunto. Você não joga isso fora, mas você declara: pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Talvez, pode acontecer de você não ser curado hoje aqui, mas se você mantiver firme a sua confissão de fé, a cada comprimido que você tomar, a cada medicamento que você ingerir, a cada consulta médica que você for, mantenha firme a sua confissão, e Deus está operando e trabalhando no seu corpo físico para que você manifeste a cura plena em nome de Jesus. Tome dessa ceia confessando: pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado.
Não importa os sintomas que você tenha, não olhe para os sintomas, olhe para Jesus. Olhe para esse cálice e saiba: eu não aceito mais acusação e condenação do inferno na minha vida, porque o sangue de Jesus me lavou plenamente, completamente. Eu fui purificado. Se os meus pecados eram vermelhos como a carmesim, eu agora estou mais puro, mais alvo do que a neve, porque o sangue de Jesus me purificou. Aleluia. E por favor, não coloque essa passagem bíblica que virou uma música tradicional dentro de um contexto de racismo, porque isso é uma tolice. É uma tolice, pelo amor de Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos agora, no nosso espírito, mais alvos do que a neve, não está dizendo nada em antagonismo com relação à raça negra. Está simplesmente dizendo que no nosso espírito nós somos plenamente purificados. Seja você branco, preto, azul ou verde. Isso para Deus não faz a mínima diferença. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo corpo de Jesus, ferido por nossa causa. Nós te agradecemos, Pai, pelo corpo de Jesus pendurado naquela cruz, imagem de fracasso e derrota para muitos que olharam no natural, mas que nós sabemos era a nossa vitória sendo conquistada ali no morro chamado Calvário. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos comer do pão. Abra agora o cálice e no nome de Jesus agradeça a Deus pelo sangue de Jesus derramado em seu favor. Agradeça a Deus pelo sangue de Jesus que te purificou de todo pecado, de toda iniquidade. Beba agora do cálice, dando graças a Deus. Vamos beber. Aleluia. Nós edificamos a nossa vida em Ti, Jesus. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu Fundamento, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós seremos abalados, Pai. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Meu irmão, eu quero declarar a unção, o poder e a graça do Senhor Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus, sobre o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, em nome de Jesus. Que você saia daqui carregando essa unção, carregando esse poder, carregando esse amor de Deus no seu coração, para viver uma semana ricamente abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe ricamente, que o rosto do Senhor Jesus esteja resplandecendo sobre a tua vida, e que aonde você chegar, as pessoas possam ver que ali está alguém diferenciado. A presença de Deus chega junto com você onde quer que você vá. E em nome de Jesus, eu quero declarar aqui a bênção do Senhor sobre cada um de nós aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém.